Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estou muito feliz por estar aqui, já comecei, coloquei para gravar. E aí vamos começar. Bom, primeiro, é, esse plantão de dúvidas, assim como qualquer coisa na vida, né? Eu acredito no conhecimento compartilhado. E quando a gente aprende algo, é muito melhor para a gente colocar na nossa própria vida, para a gente ajudar outras pessoas através do nosso trabalho. E assim como na vida, é, aqui na do Terra, aqui nesse grupo, principalmente nesse plantão de dúvida, isso não existe. Não existe ninguém que saiba tanto que não possa aprender, nem que não saiba que não possa ensinar. Então, tudo. E não existe, eu comecei ontem na do Terra, eu comecei há mais tempo na do Terra, não existe isso. Por quê? Uma coisa que eu prezo muito existem os óleos essenciais, mas existe a pessoa que precisa e que vai usar aquele óleo essencial, e isso é único. Então, quando a gente aprende a olhar o indivíduo que precisa do óleo, não o óleo que pode ser para todo mundo e realmente é para todo mundo, mas a gente vai começar a mudar algumas coisinhas na nossa cabeça, tá bom? E aí, assim, eu vou colocar de duas maneiras. Se sintam completamente à vontade de escrever a dúvida no chat, mas se quiserem abrir o áudio e a câmera para começar a exercitar isso, de falar, ah, Vivi, eu queria saber tal coisa, porque ao longo do tempo vocês vão começar a aprender que existe um raciocínio. À medida que vocês verem vários casos que às vezes se repetem, às vezes você pode falar assim, nossa, mas eu atendi essa pessoa que semana passada alguém trouxe um caso parecido com essa pessoa. Só que as pessoas são diferentes. Então, os casos, mesmo o mesmo caso, a situação é diferente. Então, vocês vão aprender muito. Nós vamos aprender muito com os casos que cada um trouxer. Então, se sintam completamente à vontade. Tudo é dúvida. Aqui é um ambiente de aprendizagem, de desenvolvimento, e isso é eterno, não tem fim. Não sei tudo, longe de mim, mas aquilo que eu não sei, eu busco saber e aprendo todos os dias e nós vamos aprender junto. Então, vamos otimizar nosso tempo? Acho que todos que estão aqui me conhecem, né? Se não, me chamo Viviane, né? E assim como vocês, apaixonada pela aromaterapia e felizmente eu uso bastante da minha bagagem de enfermeira com aromaterapia, então é isso que eu quero compartilhar com todo mundo. Então fiquem à vontade. Podem escrever aqui no chat, podem abrir o áudio. Ah, uma coisa que eu faço muito, tá? Seja é, com líder, se eu estou conversando com líder, tem muita gente aqui que é prova disso, ou mesmo se eu estou atendendo a pessoa, eu tenho sempre um caderno e caneta. O meu modo de raciocínio, é, ele é muito como se fosse um mapa mental, sabe? Então, e isso eu aprendi muito numa época que eu trabalhei no SAMU. Porque não só o SAMU, mas a saúde em geral, a gente trabalha muito meio que com algoritmo, assim, sabe? Então, se eu vejo que, sei lá, o nome da Lorena começa com L e depois é um O, aí você começa a ver pela repetição que várias vezes, igual quando a gente aprendeu o Ló, né? Então, quando eu junto o L e o O vira Ló. Então, vocês vão ver que muitas coisas se repetem. Então, quando a gente começa, eu chamo isso de mapa mental, né? E é um mapa mental. Você começa a desenhar, você fala, opa, tal coisa. Mas aí lembra que o diferencial é o indivíduo? Então, é isso só para fazer esse adendo aqui. Depois, quem está entrando vai conseguir ver na gravação essa primeira parte que eu falei. Então, fiquem à vontade para as dúvidas. Você quer falar, Fran? Peraí, que eu não tô te ouvindo, Fran. Tenta aí, Fran. Eu não te ouço, mas será que só eu que não estou ouvindo? Deixa eu ver se o meu volume está baixo. Vocês estão ouvindo a Fran? Não, não, a gente não está ouvindo. Ah, a Lorena eu ouço. Às vezes tem uma setinha no microfone que está escrito join, que é para acessar, né? Deixar acessar o microfone do computador. Então talvez está faltando clicar ali. Normalmente no canto esquerdo embaixo. Não sei se você clicou, É. Fran. Ou se você quiser escrever, Fran, ou se tiver alguém que tem alguma dúvida, só para a gente otimizar o nosso tempo, enquanto ela só vê essa questão do microfone.
Ninguém fala, eu vou falar. Aqui é um ambiente de troca, de Então aprendizado. eu vou eu tenho uma listinha aqui, eu vou começar com um item, então enquanto você vai escrevendo, Fran, ou arrumando o áudio aí para perguntar. Mas uma coisa que até a Vivi sabe disso, né, eu tive uma sequência de viroses aqui com criança e adulto em casa, nas últimas 2 semanas. E aí eu tive algumas dúvidas sobre os óleos para usar mesmo aqui com a gente, né. O que eu tinha pensado e fiz uso sequencial, assim, direto a copaíba por ajudar com a parte de anti-inflamatório, de dor, etcétera, e a melaleuca, pela ação viricida, etcétera. E só que eu fiquei em dúvida o que mais eu poderia estar usando. O frankincense também eu sempre uso, porque pela potencialidade ali que ele traz para a parte terapêutica dos outros óleos. Mas eu fiquei em dúvida do que mais poderia usar, pensando que era um quadro de gripe viral, que depois ficou bacteriano, e, e também teve rotavírus, né? E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, até se algum cliente tiver com isso, eu fico em dúvida do que eu poderia indicar. Então, queria trocar sobre esse item. Uhum. Legal isso. Ó, então, tudo que é vírus, né? Esse pensamento que você teve, deixa eu só admitir aqui. É, esse pensamento, essa linha de raciocínio que você teve, ela faz sentido, né? De copaíba e melaleuca. Mas sempre que a gente pensa em vírus, você precisa ver, no caso do rotavírus, é uma transmissão muito orofecal, né? De alimento, ou mesmo até objetos que ficou aquela contaminação. Diferente, às vezes, de alguma coisa, por exemplo, vocês tiveram gripe também, adenovírus, né? Que fica no ambiente. Então, sempre quando eu vejo alguma coisa viral, a primeira coisa que me vem é o OnGuard. Por quê? Por conta da capacidade do eugenol do cravo de entrar dentro da célula e literalmente fazer o vírus bugar, entendeu? Ele mata mesmo, sabe? Então, duas opções. Como você tem uma criancinha, né, de 1 ano e pouco, e vocês que são adultos, colocar no difusor, porque aí você está matando vírus e bactéria no ambiente, principalmente quando começa um quadro viral. Então, por exemplo, quando eu tive Covid, porque o que que ele faz? Ele diminui a carga viral, o OnGuard. Então, durante o dia, eu ficava com o OnGuard direto no difusor. À noite, na noite que eu desliguei, que eu não fiquei com ele, no outro dia eu amanheci pior, porque aí a carga viral aumenta. Então, estratégias em caso de infecção, que alguém está na família, né? Viral, bacteriana, seja lá o que for, porque meio que um vai derivando para o outro. É melaleuca e OnGuard no difusor, mas principalmente o OnGuard se for viral. E também por conta que ele tem, e a laranja que tem nele, muita gente, né, fica assim, ai, mas canela não pode usar em criança, um monte de, né? Desculpa o termo, mas é esse termo que eu uso mesmo, de aromaterrorismo. Eu não sou dessa linha, eu sou da linha do bom senso e da qualidade do que a gente trabalha, de pesquisa. E a laranja que tem no On Guard, ela minimiza a composição do cinemaldeído da canela. Então, por exemplo, se você coloca no difusor, você tem uma bebê de 1 ano e poucos meses. Você faz a diluição para criança. Então, aquela tabela de diluição, depois vamos compartilhar de novo nos grupos, que é o quê? É o principal, assim, não só para a gente, mas para o cliente. Porque se eu vou usar tópico, e aí, por exemplo, evoluiu com diarreia. Então, colocar um OnGuard no difusor para evitar esse adenovírus, e até a superfície também, que o rotavírus vai ficando, e depois a criancinha vai lá e outro passa a mão e passa a mão na boca e fica nesse ciclo. Fazer um uso tópico no abdômen. Então, faz uma diluição para criança. Aí, a diluição para criança mesmo. Se não me engano, acho que são 2 gotas em 10 ml, não é de bebê. Ai, mas é tão pouco, eu surti efeito. Gente, a pele do bebê e da criança é um papel. É um papel, tá? Então, é aquela diluição mesmo. Não é achar que o mais é tudo. Não. O menos é mais, principalmente quando a gente fala de aromaterapia e do uso seguro e tranquilo. Então, isso. Então, te clareou? Então, coisas virais, né? On guard, principalmente no difusor. Mas o que você fez de copaíba, melaleuca, perfeito. E
o uso tópico, principalmente em quadro de abdominal, que dá muita diarreia, e principalmente para criança, é o uso tópico do On Guard na barriga, porque a pele vai absorver e vai ajudar. Não, o objetivo não é cortar diarreia, muito pelo contrário, a gente não faz isso em momento nenhum, mas só que desse jeito você diminui a carga viral também de circulação ali e de inflamação que vai dando no intestino, que aí dá mais diarreia ainda. E para o adulto, se não estiver vomitando muito, pode ingerir Zengeste e OnGuard, mas se estiver vomitando, aí usa o tópico também, do Zengeste e do OnGuard no adulto. Aí aquela coisa, mas o Zengeste não vai aumentar o peristaltismo? Não, o nosso corpo ele tem uma sabedoria, assim, não é aumentar o peristaltismo que vai dar diarreia. A diarreia é uma tentativa do corpo de eliminar aquele vírus que está ali. Clareou, Lorena? Ficou alguma dúvida? Não, foi ótimo, clareou sim. É que o OnGuard é tão natural para mim por causa disso que ele tá o tempo todo no difusor, mas eu esqueci até de pensar. Só que eu não tinha pensado nele tópico. E realmente na barriga tópico é ótimo, porque potencializa. É. Mas é isso. Eu usei o Zengest para questão do enjoo e tópico. Também fiz ingesta, foi bom também. Mas aí só no adulto, né? Na pequenininha eu passava o Tamer mesmo. Legal. Não, mas você pode fazer uma diluição de criança também do Zengeste. Boa. Maravilha, me ajudou muito, Vivi. Obrigada. Imagina. Ó, muitas pessoas chegaram, sejam muito bem-vindos. Eu tinha feito uma pequena introdução que depois vocês vão assistir a gravação, de que aqui é um ambiente para a gente compartilhar conhecimento, ninguém sabe mais ou sabe menos, e não existe cheguei ontem na do Terra ou estou há 1000 anos. Todos os dias nós aprendemos. Os olhos, eles são os mesmos, mas os indivíduos são diferentes, as histórias são diferentes, e isso conta muito. E aí você estava falando que, com o tempo, vocês vão vendo que existe uma dinâmica de raciocínio. E cada vez que você escuta, fala, então, peraí, o que que eu preciso saber aqui? O que que eu preciso saber aqui? E algumas coisas vão se repetindo. Alguém mais tem alguma dúvida? A Fran estava com problema no microfone, aí eu não sei se ela conseguiu abrir ou se ela escreveu no chat. A Viviane fez uma pergunta aqui, enquanto a Fran... Resolveu, Fran? Só para eu voltar em você aqui. Não, eu vou para a pergunta da Vivi. Hum, ainda não. A Vivi perguntou: Olá, equipe, boa noite. A Vivi, no caso, agora sou eu, né? Quais os óleos mais recomendados para o período de adolescência, principalmente para meninas? Muito interessante isso que a Vivi colocou. Pessoalmente, tá? Mas aí cada um vai criando uma estratégia. Eu evito essas categorias, tipo assim, óleos que são para adolescente, óleo que é para criança, óleo que é para adulto, que é para idoso. Eu olho o que o indivíduo está me apresentando. Então, por quê? A fase de adolescência é uma das fases mais difíceis da vida, né? Todos nós aqui já passamos, né? E alguns ainda emocionalmente estão presos lá. E é uma fase de muito conflito, então precisa ver o que que o indivíduo está apresentando. E aí, até uma coisa que recentemente eu respondi no privado para a Lorena, que eram umas dúvidas de algumas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo de ansiedade, tá? Uma pessoa está com ansiedade. A pessoa ela pode estar com um quadro ansioso de extrema introversão, ela é fechada, mas ela fica com muito pensamento acelerado. Ou ela pode ser extremamente ansiosa, agitada, não para, faz workaholic, faz 1 milhão de coisas. Ambos os quadros são. Então, por exemplo, trazendo essa pergunta, né, do período da adolescência, vê o que que a pessoa apresenta. Então, começa a pensar assim: se aquele adolescente está mais introspectivo, tímido, com uma autoestima que você olha e você fala, eu não sei se ele consegue perceber realmente o papel dele no mundo, e aquilo dá sinais. Então, ele pode começar a ficar rebelde, começar, né, a querer trucar com uma pessoa, querer impor, né? Ele está no direito dele de começar a se exercer. Só que nós, adultos, o que que a gente tem que fazer? Olhar e falar, peraí, ele está se exercendo, eu também já fui assim. Então, a gente tem que, eu falo que é comer pelas beiradas, tem que ser muito sábio. Então, se ele está lá, introvertido, com uma baixa autoestima, para baixo, o que que eu preciso? Melhorar essa autoestima dele, que ele consiga perceber. Então, os cítricos, laranja, tangerina,
Eu amo mesmo bergamota para isso. Agora não, ele é extremamente rebelde mesmo, sabe? É, quase um transtorno, como é que chama aquele TOD lá, né, Lorena? Transtorno opositor lá. Às vezes um Stitch para ele vai ser maravilhoso, entendeu? Da linha infantil. Então depende muito, e ao longo do tempo é isso que a gente vai trabalhar. Então, por isso que trazer caso específico, igual você falou, período da adolescência. Se você quiser trazer um caso específico, sem citar nome, sem nada, mas tipo assim, olha, é um adolescente de 16 anos e cada vez que alguém vai conversar com ele, ele tem surtos de raiva e fica triste e amuado em casa. Nossa, eu indicaria assim, sem ver uma bergamota e um balance para ele. Porque ele tem surtos de raiva, então precisa aterrar, precisa confiar mais em si, a bergamota. Entendem agora a questão de evitar coisas gerais? Porque aí a gente não consegue ir destrinchando para falar, oh, mas por que laranja e bergamota é bom para ansiedade, né? Então, só depois, se você quiser viver, destrinchar, ou agora, ou numa outra vez, porque isso aqui, gente, não é corrida de desespero de trazer dúvida e não vai ter mais. É contínuo. E não existem dúvidas boas ou ruins, existem dúvidas. Ah, um Ô, presente, com Vivi, certeza, Cris. Oi, tem, Vargas. tem uma pergunta da Fran bem no início, se Ai, você vê lá, uma pessoa com doença imune tomando imunossupressores e que precisa limpar o intestino. O que fazer? ai, não apareceu para mim. Peraí, você pode repetir isso? Deixa eu ver se está aqui, porque eu tô com o celular aberto para ver o chat. Não aparece para mim essa dúvida dela aqui. Como que é? Seu áudio tá fechado. Espera aí, agora eu vou ler, tá? Estava fechado o meu áudio. Tá assim, a pergunta dela, uma pessoa que com doença imune, tomando imunossupressores e que precisa limpar o intestino, o que fazer? Ai, ótimo. Doença autoimune, né? Então, a gente sabe já de várias aulas até de detox, desparasitação, mas eu sei que aqui a gente vai retomar várias vezes. Doença autoimune, eu não sei que doença que é, mas eu vou te dar um caso de que eu já cuidei assim, era uma pessoa com lúpus. A pessoa queria fazer o detox e a desparasitação, e aí, nesse caso, o que eu recomendo é fazer devagar. Por quê? Doença autoimune, o corpo dela já responde muito rápido às coisas, né? Então, é um sistema imune, assim, hipersensível. E o que que a gente sabe? Se eu tô, sei lá, com os meus 40, 50 anos, usei um monte de alumínio a vida inteira, usei um monte de carga tóxica, tô completamente intoxicada, o que que o óleo essencial vai fazer no nosso corpo? Ele vai tentar fazer o nosso corpo voltar ao equilíbrio. Então, gente, isso é extremamente comum, tá? Não pensem como se fosse uma reação do óleo, porque não é, tá? No caso, quando a gente está muito, entre aspas, sujo assim por dentro, quando a gente começa a fazer o detox, e principalmente depois com a desparasitação com o Guard Soft Gel que tem a canela, o nosso corpo ele pode tentar jogar as coisas para fora. Então pode dar até rush cutâneo, sabe? Ficar vermelho a pele mesmo, mas na tentativa de limpar o corpo. Não é contraintuitivo isso? Então, se contra-intuitivo que eu falo é você fala assim, nossa, mas eu estava tentando, sei lá, tirar uma acne do rosto de alguém e de repente o óleo essencial vem e fica tudo vermelho. Então, qual que é o cuidado que eu sempre tomo, principalmente quando se trata de doença autoimune, para fazer o detox e a desparasitação? O menos é mais. Então, ao invés de ser duas dragas por 10 dias, eu falo, não, você vai tomar uma por 20 dias. Então, a pessoa vai tomar aquela dose, mas aí vai aos poucos, para o organismo dela evitar essa hipersensibilização, porque na verdade aquele rush cutâneo, aquele vermelho, é uma sensibilidade de um corpo que já é muito sensível, entendeu? Então, nesse caso de detox e desparasitação em doença autoimune, eu sugiro a cautela. Então, em vez de duas por dia por 10 dias, uma por dia por 20 dias. E muita água, né? Para o organismo eliminar
através da diurese e das fezes. Só me fala aí se clareou aí. A Vivi colocou aqui. É uma menina que está ansiosa, deprimida e com muitos conflitos. Então, deprimida eu entendo com um perfil mais triste, né? Então, no mínimo, balance e bergamota. Por quê? A bergamota para trabalhar essa parte de autoestima, de amor próprio, de valorização, e além de ser um cítrico que traz vitalidade, traz alegria. E conflitos, eu gosto muito do balance, porque o balance, ele, além de ser um óleo essencial aterrador, ele tem um olíbano e com excelente custo-benefício. Por quê? Para conectar com uma parte de propósito, sabe? Porque o conflito, ele vem o quê? Da dúvida em relação a tanta coisa. O contexto familiar, eu sei que você é terapeuta, Vivi, então você vai trabalhar e ver essa pessoa, mas eu vejo como essa parte de conexão, sabe? Do balance. Aí usar mesmo o ponto VG20 aqui, às vezes até o céu da boca. Mas esses dois, com certeza. Aí o que que muda? Num quadro agudo assim, é 3 vezes por dia, entendeu? Ah, só uma vez por dia? É o uso intensivo. Inalar principalmente a bergamota, para ter o efeito mais rápido no sistema olfatório, e o balance tópico. Então, minha sugestão seria essa. Não sei se alguém teria alguma outra. O João perguntou aqui. Vivi, tá. Não está conseguindo abrir o vídeo, tá? Não está conseguindo abrir o vídeo. Me fala um pouco sobre a desparasitação infantil. Ótimo. Desparasitação infantil, e por que que ele está citando só a desparasitação, não detox? Porque a gente espera que uma criança, né, não tenha tanto contato assim com alumínio, um monte de coisa. Então, por isso da desparasitação infantil. E quando fazer? Principalmente se a criança, desde muito, sei lá, com 1 ano, começa com coriza, uma imunidade extremamente baixa, tendo que tomar antibiótico, de recorrência, a partir de 1 ano, fazer. Aí tem muitas opções. Depois eu posso fazer um print para criança, mas é o uso tópico. Mas é principalmente com erva doce, erva doce, peppermint, eu me esqueci o outro. Agora de cor eu não me lembro, mas depois eu faço a receitinha, o print e coloco nos grupos para essa dúvida fechar a respeito do infantil. Porque até 19 quilos é uma apresentação, então a gente vai montar. Então, lembra que a gente não vai dar o On-Guard Soft Gel para uma criança para fazer a desparasitação, vai ser o uso tópico. Meu Deus, mas o uso tópico vai lá e vai matar os vermes e vai melhorar o microbioma intestinal da criança? Sim, te absorve tudo. E principalmente criancinha de 2 anos que leva tudo na boca, às vezes começa a coçar muito o ânus, pode ter oxiúros, que é aquele vermezinho bem pequenininho, então sai. Aí, até 19 quilos é um jeito de fazer, então a pessoa vai preparar mesmo um roll-on desse, erva doce, peppermint, esqueci o outro, não vou me lembrar agora. Vai preparar e vai passar no abdômen, também respeitando a parte de lua nova. Isso para pegar não só a parte de microbioma, mas também de vermes também, tá? Mata os bichinhos, sim. E principalmente se em casos de usou muito antibiótico na vida, ajuda muito. Clarite, só me fala depois se ficou mais alguma dúvida aí, João, aí você me escreve. Cadê? Roxane. Vivi, paciente muito ansiosa, desconta tudo na comida, faz prática de atividade física. Foi a própria personal da paciente que indicou. Então, tá. A personal que te procurou para indicar algo para alguém conhecido? Tá. Aí eu sempre procuro ver uma parte de contato, sabe, Roxane? Por quê? Às vezes o outro está querendo mais do que a gente. Ouvi essa frase esses dias da Lorena, então a gente só precisa ver isso, né? Porque às vezes a pessoa mesma, essa pessoa, esse personal está até preocupado, né? Ela deve estar enxergando realmente as coisas. Mas o quanto que o indivíduo tem uma autopercepção? Porque eu posso indicar 1 milhão de óleo para alguém. Se a pessoa não quiser melhorar ou mudar aquilo, ela nem vai usar o óleo, né?
Então, só observa assim, não é que, tudo bem da pessoa te procurar, tá? É porque eu observo esses pequenos detalhes. Porque às vezes, na minha tentativa, se eu sou alguém, eu sou da saúde, então interna alguém no hospital e eu quero muito ajudar aquela pessoa, mas ela não quer se ajudar. Então, como profissional, eu posso até me frustrar depois. Então, o que que eu sugiro? Se você tem contato, né, com essa pessoa, né, que a personal indicou, de você começar uma aproximação com ela, de ver, sentir ela. E no sentir, você começa a ver o tanto que ela consegue perceber que ela é ansiosa, que ela tem compulsão, porque às vezes ela não percebe. Então, se ela não percebe, eu falo que a principal vantagem do mineiro é comer pelas beiradas. E eu sei que você é mineira. Então, você vai pela beirada. O que que você faz? Você anda com uma tangerina, você anda com um laranja, você anda com Metapower. Você fala, nossa, fulano, você quer experimentar? Eu trabalho com aromaterapia. Isso eu estou contando é porque você não me especificou aqui, tá? Então, eu sempre... Mas isso, gente, assim, não é que é conduta... Mas esse é o jeito Viviane de ser, tá? Então, aproveitem. Ou não, se você já sentiu que da abordagem dessa personal já tem um caminho de você entrar em contato, você fala assim, olha, eu trabalho com aromaterapia, com óleos essenciais voltados para essa parte de ansiedade, quando a gente quer tanto nos preencher emocionalmente e acaba descontando na comida, uns descontam na comida, outro no cigarro, outro em trabalhar demais, cada um vai para o seu vício. Então, são coisas. Mas aí, estão tirando esse adendo, o que que eu sugiro nesse caso? Muito ansiosa, descontar na comida, está muito relacionado também à parte de autoestima. Então, bergamota. Tudo que é autoestima, gente, bergamota. Só que, para a parte de compensação, saliva, de percepção da boca com o cérebro, de grelina, leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade, Metapower. Mas aí, gente, não pode ser só uma vez, não pode ser só um dia. Tem que ser várias vezes no dia, principalmente no começo, quando o start da compulsão vem. Por quê? É um mecanismo cerebral de compensação, que para aquele indivíduo a gente nem sabe o que que é, mas só que realmente é um sofrimento. E, num segundo momento, Roxane, que eu vejo que é a melhor resposta que tem para essa parte de ansiedade e compulsão, detox e desparasitação. Porque às vezes o microbioma que a pessoa tem lá no intestino faz ela comer um boi, e ela come um boi. Não é a culpa das bactérias, mas as bactérias fazem um cérebro ficar fissurado, maluco em comida. Mas num primeiro momento, bergamota e metapower. Cadê? O João falou que a questão da desparasitação, ok. A Fran, o problema dela é justamente dermatite, olha só, tá vendo? Fica toda vermelha e coçando, toma vacina caríssima. Olha, Fran, então, de verdade, tem que ir muito devagar aí com esse detox, porque o corpo dela já responde na pele, entendeu? Então, o que que eu sugiro? Começar a acalmar essa pele, entendeu? E qual que é o melhor, assim, top? Melaleuca, lavanda, copaíba e frankincense. Tópico nas áreas de dermatite. Aí depois vai devagar com a parte do intestino, entendeu? Porque senão começa a exacerbar. Ela vai começar a tomar e vai falar, Fran, você me deu isso aqui, tá pior. Então precisa. E por isso, tá vendo a importância das perguntas? Às vezes eu recebo muita coisa assim no privado, assim, a pessoa fala assim, o que que eu faço para alguém que está com, sei lá, uma dor de cabeça? Vou pegar um exemplo assim. Quais são as primeiras perguntas que eu faço? Qual a idade? A pessoa tem alguma coisa associada? E eu pergunto isso, gente, não é nem porque eu sou da área da saúde. É que Uhum, vocês vão ver que na aromaterapia, quando você começa a raciocinar desse jeito, facilita muito a vida. uhum. Tá. Então, Fran, então mudou, tá vendo? Já mudou. Melaleuca, olíbano, copaíba e lavanda. Pode fazer uma diluição de 20%, de 10%, tá? 20 gotas em 10 ml, aí passa. Aí você fala para ela, olha, vamos começar assim, porque isso tá relacionado também lá às bactérias do intestino dela, tá. Só que se vai sem cuidar, disso, vai, entendeu? Aí depois faz detox, aí mas você faz devagar, uma por dia por 20 dias, terminou uma por dia por 20 dias, e mantém sempre
melaleuca, copaíba, olíbano, top. Eu, não, se fosse comigo, eu Nossa, faria dessa maneira, tá? É, a Cris falou, ótimo, coloca no grupo, vai ser bom. Ah, estava falando da desparasitação infantil, né? A Cris falou, Vivi, muito bom essa sua colocação, muito individual cada caso. Temos que primeiro entender o caso da pessoa para entender. Isso, mas só que isso não pode nos parar. Lembra, a magia do nosso trabalho de ser consultor de bem-estar é justamente isso. Porque às vezes a gente fica num afã de medo de tudo e para e não ajuda, entendeu? Mas é perguntar. Fala, fulano, mas quando que você fica assim? Entendeu? Então, é isso, um mundo é de perguntas. Vivi, É, posso falar uma coisa rapidinho que pode claro. ajudar? Uhum. Nessa pergunta aqui, que a pessoa da atividade física, que foi a personal que indicou, sempre quando alguém fala desconta tudo na comida, sempre acho que vale a pena a gente perguntar para a pessoa como é que ela regula as próprias emoções, se ela sabe regular. Porque a frase desconta tudo na comida, ela indica que a pessoa faz regulação emocional pela comida. Aí pode ser a ansiedade, mas pode ser que a pessoa, numa conversa com a gente, ela fale alguma coisa sobre raiva, sobre alguma outra emoção, e isso dê um indicativo também de algum óleo para essa parte emocional, para a gente agregar. Porque é uma das coisas mais comuns que tem. A pessoa chega e fala assim: "Nossa, eu sou compulsiva", mas na verdade a pessoa, ela não tem um comportamento que é realmente compulsivo. Ela tem um comportamento que ela regula as emoções pela alimentação, né. Então, eu sempre que escuto isso, eu pergunto para tentar entender se ela me traz alguma emoção, porque a ansiedade ela é muito inespecífica, né, é como se fosse uma febre no nosso corpo a febre e na nossa cabeça é a ansiedade. Então, como ela é muito inespecífica, eu tento ver se eu consigo pescar mais alguma emoção que a pessoa percebe que desregula muito fácil para ela. Então, só para acrescentar aí, pode ser que ajude. Ótimo. Que são os gatilhos, né? Vivi, Vivi, Oi, boa Vivi. noite. Boa noite, querida. A minha dúvida, eu tenho mais uma dúvida, e é interessante isso também que a Lorena falou, porque eu né, vendi alguns óleos, a menina já conseguiu emagrecer pelo menos uns 10 quilos, mas ela, além de comprar os óleos, né, o Metapower, mais, o Lemon e mais um, Blackfoot, eu acho, ela comprou também o Balance e o Lavanda. E aí ela conseguiu emagrecer de uma forma bem saudável, bem tranquila. Mas a minha pergunta é até sobre assim, esse contexto vitamínico. Quando a gente pensa assim, em tratar essa questão de vitamina, principalmente a ferritina, teria algum óleo recomendado? Você falou a palavra vitamina? Isso. A pessoa está sem vitamina. Tem algum óleo que a gente pode usar? Ó, boa pergunta, porque essa pergunta é bem recorrente. Um óleo essencial, a gente não tem vitamina em óleo essencial. Mas, por exemplo, quando a ferritina está baixa, a ferritina é uma proteína que carrega o ferro junto com ela. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega para você e fala assim, eu tô com anemia, quem me atendeu falou que a minha hemoglobina está baixa. Na verdade, ela já estava com anemia há muito tempo. Para a hemoglobina baixar, a ferritina já está negativa, que é a reserva de ferro. Então, para isso, mas aí precisa ver várias coisas, né? Por que que ela está perdendo? Porque às vezes ela pode estar com uma hemorragia menstrual, assim. Então, isso precisa cuidar do útero. Mas vamos supor que não é. O intestino dela pode não estar absorvendo. Aí, detox e desparasitação, entendeu? Porque aí melhora a inflamação da parede intestinal, melhora a absorção de nutrientes. Aí isso, e os polivitamínicos, agora a gente está saindo no mercado aqui da Duterra, mas o VM Complex é extremamente seguro, todas as dosagens que tem. E repor ferro? Não tem vitamina, o óleo essencial não tem vitamina que vai repor. A gente cuida com o óleo essencial do terreno para melhorar a absorção ou contribuir para evitar uma perda excessiva. Mas para isso tem que cuidar Obrigada. do intestino, detox e desparasitação. Vivi, Oi? eu gostaria de fazer uma colocação quando a gente indica a desparasitação, né? O detox e desparasitação. Na verdade, a gente tem que entender a pessoa por um todo. O que ela come, como ela dorme,
né? Porque a alimentação é fundamental nesse detox. Por exemplo, tirar coisas que inflamam, que é doce, é glúten, farinha, leite. Então, ou seja, a anamnese ela tem que ser um pouquinho mais profunda antes de você passar um... Ai, peraí, Vargas, peraí. Ai, desculpa, que eu fui mutar todo mundo, aí eu acabei te mutando, desculpa. Peraí, agora até calma. onde eu fui aí. Da alimentação, de... Então, é importante a gente sempre perguntar o que a pessoa, qual é a alimentação dela. Porque quando você faz um detox e desparasitação, ela, de certa forma, ela tem que reduzir. Eu sempre uso um bom senso com a pessoa. Não falar que você não pode comer isso, isso e isso, mas que ela use um bom senso de diminuir a parte de açúcar, de farinha, tem gente que come todo dia 3, 4 pãezinhos, almoça macarrão e janta sopa de macarrão. Então, isso são altos picos de insulina que você precisa observar o que a pessoa ela está comendo, né? Não só isso, a parte emocional é fundamental nessa desparasitação em detox. Se ela está dormindo bem, como que é o dia dela, enfim, se ela toma água, se ela passa muito nervosismo, porque senão, o que acontece? Por mais que você faça detox e desparasitação somente, ela está alimentando coisas ainda que propicia a inflamação. Você não vai conseguir diminuir a inflamação se não trabalhar tudo junto. A parte emocional, a parte de alimentação e o detox propriamente dito, né? Sim, ótimo, obrigada. Deixa eu só voltar aqui, peraí. A Fran falou, como fazer... Vivi, é a Cristina, boa? Ah, tá, só um minutinho, Cristina, deixa eu só responder uma dúvida da Fran aqui, peraí. Como fazer o detox e desparasitação com os óleos On-Guard, Zendoc, Zengest e não com soft gel que eu não tenho? É uma dúvida também extremamente recorrente. Com o Zendoc e com o Zengest, até dá, porque você pode comprar a cápsula gastro-resistente, pingar 2 gotinhas de cada ali, colocar um pouquinho de azeite ou de óleo de coco normal e ingerir. No OnGuard Soft Gel, o custo-benefício não vale a pena. Por quê? O OnGuard Soft Gel não é igual ao OnGuard que a gente compra. Ele tem pimenta preta, melissa e orégano. Só pela melissa já não... Só se a pessoa ganhou no ano passado. Então, em termos de custo-benefício, é melhor comprar o soft gel. Mas nas outras, aí pode fazer manutenção, sim. Principalmente a manutenção pós-detox e desparasitação com Zengest, pode fazer com cápsula. Oi, Cris. Cadê a Cris? Eu não sei se o telefone tá aberto, o microfone. Tô te ouvindo. Uhum. Eu não tô, a minha imagem aqui hoje, eu tô apanhando desse celular. Vivi, o meu caso seria a pergunta da Viviane, né, que ela fez. O meu filho, ele tem 3 aninhos de idade e a gente já passou pela pediatra, fez todos os exames, ele come muito bem, ele alimenta muito bem, é uma criança que, assim, ele bate pratos de comida, mas o ferro não está ficando no organismo dele, ele não absorve o ferro. Aí todas as vezes que vai fazer os exames, a ferritina dele está muito baixa. E a hemoglobina dele não, só a ferritina. Não, só a ferritina. Ele não para no organismo o ferro. Mas o que ele come são alimentos ricos em ferro. Ah, sim, não é aquela alimentação, vamos colocar assim, que tenha muito, não, mas ele come, ele gosta muito de salada, de verdura, de frutas. Eu sempre coloco suco que tenha, né, algo de vitamina, de ferro, mas tudo que ele come, a pediatra falou, Cristina, desde de 6 meses eles davam aquele Neutrofera, a gente vem dando tudo que eles pedem, mas o corpo dele não absorve. Eu estou te perguntando isso porque também precisa ver, né, o que está ingerindo, né, em termos se a pessoa come carne, né, de ferro da carne ou da couve que vai transportar.
Uma das estratégias é associar alguma coisa cítrica para melhorar a absorção. Então, por exemplo, espremer Sim, limão na comida que ele come, coisa assim. Só sim. que, sim, alguns indivíduos, e é extremamente comum isso na população, de metilar. A pessoa não consegue quebrar e absorver, É o entendeu? caso dele, a É, pediatra está preocupada. Aí, quando você falou em preparar o terreno, que os olhos podem, né? É claro que eu vou no médico, eu vou continuar com o acompanhamento, mas quem sabe tem algum óleo que deixa esse terreno bom para quando vier a couve, vier uma carne, né? Saudável. Eu cheguei até a começar a querer pegar aquelas folhinhas de araponobis, não sei se você conhece, ela tem a mesma vitamina de carne, né? A proteína da carne. Aí eu tô querendo fazer essas coisas para ver como que eu posso fazer para não evoluir para anemia. Ele tem só 3 anos. ele tomou muito antibiótico no primeiro e segundo ano de vida? Ele tomou 2 vezes a amoxicilina. Em três Ele já anos ele tomou tomou, 2 vezes. ele já tomou alguma vez alguma medicação, qualquer uma para verme? Já tomou, a gente já deu. E ele ficou internado também com a pneumonia bacteriana. Então a gente ficou 15 dias com ele lá no hospital, soro na veia, dando medicação, e ele muito novinho. É. Porque isso que você está contando, assim, pode ser que realmente ele tenha alguma coisa que não consegue segurar o ferro. Mas só que eu acho que precisa descartar a mucosa intestinal dele, que pode estar inflamada e o microbioma alterado por conta desses antibióticos e dessa questão. E porque assim, uma criança saudável, gente, é uma criança que enfia a mão na terra, uma criança que vive, entendeu? Então, assim, ela vai pegar bicho, verme, tudo é normal isso, tá? Não é errado isso. Mas precisa. Eu começaria fazendo, sabe essa pergunta igual o João falou, de desparasitação infantil? Aí o Sim, peso sim, dele, depois eu te mando. Ele deve pesar menos de 19 ou pesa mais de 19? sim. Não, ele pesa menos de 19. É. Aí eu te mando para fazer isso, para, tipo, melhorar. Vamos melhorar a absorção e ver como ele responde. Só que Isso. demora uns 3 a 6 meses, tá? Não é algo rápido. Não, mas aí eu queria fazer isso com você para a hora que eu for na médica de novo, a gente ter outras respostas, até o corpo dele responder melhor, porque aí eu fico mais calma e tranquila de saber que eu estou preparando a terra, eu estou evoluindo para tentar fazer ele absorver. Não, aqui ó, pediatra, eu cheguei aqui agora, fiz isso, todas as coisas possíveis que uma mãe podia fazer, tá aqui. O que então realmente não faz com que ele absorva o ferro? É. Não, vamos cuidar dessa parte do intestino dele, fazer essa desparasitação, aí focar na alimentação e tudo mais, para Sim. melhorar, potencializar a absorção. Ótimo, potencializar a absorção, amei. É colocar isso aí. Obrigada, Vivi, obrigada. Imagina, querida. O Luiz Gustavo tá com saudade do VM Complex e do ômega, e todos nós. A Paula mandou algumas dúvidas aqui, vamos lá. Vou mandar aqui algumas dúvidas. Como não consegui? Tá. Ó, a primeira pergunta dela. Cápsulas, precisa colocar azeite sempre? Por quê? Essa é uma pergunta bem recorrente. Se eu falar para vocês que eu coloco todas as vezes, não, eu não coloco todas as vezes. Quando que eu não coloco todas as vezes? Quando eu estou ingerindo a cápsula junto com algum alimento que tem um pouquinho de gordura. Por quê? O óleo essencial, ele é óleo. Ele não tem ácido graxo, que é a gordura que tem no azeite, que tem no óleo de coco. Mas o óleo de coco da Doterra, gente, ele não tem ácido graxo, tá? Por isso que, não pode ingerir porque é ruim? Não. É porque, tipo, não faz sentido você ingerir algo que foi feito para passar na pele, vai, tipo, rasgar dinheiro, entendeu? Então, quando usar? Se eu vou ingerir em cápsula, eu vou montar uma cápsula com endócrino, com o que for, e eu não estou ingerindo nenhum alimento que tenha alguma gordura junto, por quê? O que que a gordura faz? Segura a molécula do óleo essencial para o nosso corpo absorver. Obrigada por ter trazido essa pergunta, Paulo. Então, se eu não vou ingerir com alguma comida que tem um pouquinho de gordura, abacate, sei lá, uma salada que tem um pouquinho de azeite, aí sim, eu tenho que pingar pelo menos uma gotinha, porque aí segura e facilita a absorção. Diferença entre cápsula vegetal e gastroresistente, diferença de processamento no organismo. A cápsula, primeiro, a cápsula ela pode ser vegetal ou uma base gelatinosa. A cápsula vegetal,
ela pode ser, que vai ser não gastroresistente, que ela vai ter a liberação, a abertura dela do óleo essencial no estômago. Então, se eu quero uma ação no estômago, mas eu tenho dificuldade de engolir, aquele gosto não é legal, sei lá. O limão, o óleo essencial de limão é excelente para azia. E eu quero uma ação dele onde? No estômago. Então, eu posso pingar ali, agito e tomo. Posso pingar numa cápsula que não é gastroresistente, porque ele vai abrir ali no estômago e vai agir. Mas se eu, e eu, vamos supor que eu não gosto do gosto do limão. Então, eu uso uma cápsula não gastroresistente para isso. Se eu quero uma ação lá no intestino, ou seja, passou do estômago para liberar lá, se eu quero cuidar do microbioma, se eu quero diminuir a inflamação do intestino, eu não quero que essa molécula sofra a ação do suco gástrico quando eu ingerir ela. Então, eu compro uma cápsula gastroresistente, que ela vai abrir lá no intestino. Aí, uma coisa que eu escuto muito. Ah, eu comprei uma cápsula gastroresistente, mas eu tô tomando e tô sentindo gosto aqui na minha garganta. Então, a questão, às vezes, pode sim ser a qualidade da cápsula, não vou falar que não. Mas só que pode ser do intestino inflamado também. Ou da alimentação que come, tá? Óleos essenciais na regulação hormonal e predominância estrogênica e câncer no aparelho reprodutor feminino. Então, vamos lá. São várias etapas aqui. A internet está travando. Se a minha internet começar a travar, eu vou para o celular, tá? Porque eu vou para o 3G. Vocês só me sinalizam aí, porque eu vi que travou muito ou pouco. Não? Primeira coisa, em relação à regulação dos hormônios. Óleo essencial não faz a gente produzir hormônio, tá? Óleo essencial não faz produzir hormônio. Então, vamos supor, uma mulher que está entrando na menopausa, que ela começa a queixar, eu estou sentindo meu estrogênio, minha progesterona estão alterado, o médico falou, não, eu vou te dar um óleo essencial para produção. Não, o óleo essencial não faz produzir. O que ele faz? Tanto o gerânio como o ylang-ylang, principalmente, eles são adaptogênicos. Meu Deus, o que é isso, Viviane? Que nome difícil. Se o estrogênio está alto, ele ajuda a baixar, se está baixo, ele ajuda. Então, por isso que o whisper, gerânio e ylang-ylang ajudam tanto a mulher nessa fase da menopausa, porque ele ajuda a equilibrar o que está ali, tá? Predominância estrogênica, o que é isso? Isso é algo, gente, que principalmente agora, como o lipedema está muito em voga, assim, onde que você vai, você escuta falar de lipedema, né? Antes ninguém sabia que, eu falo isso porque eu tenho, ninguém sabia que a gente tinha, entendeu? Então a gente era bombardeado. Isso está ligado muito à questão do estrogênio. E tem vários óleos essenciais que ajudam nisso. O que quer dizer isso, predominância estrogênica? Quer dizer que o corpo, lá no intestino, que quando eu produzo o estrogênio, ele deveria ser reabsorvido ali também, ir lá para o fígado e eliminado nas fezes, ele não é. Então, ele acaba acumulando, ele ficando mais alto numa fase do ciclo menstrual. E isso dá muita alteração de depósito de gordura, de inchaço, de várias coisas. E os óleos essenciais ajudam muito nisso, muito. Se vocês forem lá naquele e-book dos óleos, vocês vão ver que o tomilho, o DDR Prime que tem no tomilho, o orégano está relacionado à parte lá de equilibrar progesterona e estrogênio. É por isso que está aquilo lá. Eles ajudam lá no intestino nessa regulação. E a parte inflamatória. Então, predominância estrogênica, os óleos essenciais dão um suporte gigante. Mas em alguns casos, sim, a pessoa também precisa de reposição hormonal com hormônio bioidêntico, principalmente de progesterona. E tem vários médicos integrativos. Mas essa pergunta, e uma coisa que eu falei bastante no começo, é assim, não importa se alguém está começando hoje na do TR, está aqui nesse montão de dúvida, alguém que está deixa eu só mutar aqui. Alguém que está há bastante tempo, porque não importa. Vocês vão ver que as dúvidas é uma coisa cíclica, tá? A gente vai aprendendo e de tanto ouvir, aquilo vai começando a fazer sentido, tá? Então, a Paula trouxe essa, que às vezes alguém que não estava acostumado com esses termos, mas são isso, são os benefícios dos óleos para essa parte hormonal. Câncer no aparelho reprodutor feminino. Quando a gente fala de aparelho reprodutor feminino, você está falando do ovário e útero, né?
não incluindo mamas, né? Então, sempre que você pensar assim em câncer em geral, né? Olíbano, olíbano sempre, DDR prime. E relacionado a essa parte reprodutor feminino, precisa ver, porque se às vezes pode ser alguma coisa de ovário, que é estrogênio-like, ou de mama estrogênio-like. Viviane, que nome é esse que você está falando? Socorro. É um tipo de câncer que gosta do estrogênio. Tem vários trabalhos que já falam que o gerânio pode sim ser usado. Só que eu sempre prezo por algo de responsabilidade de alguém que, o oncologista que está cuidando daquela pessoa. Então, se eu tenho outras opções, como o DDR Prime e o olíbano, eu evito, nesses nomes que vocês ouvirem falar estrogênio-like, usar o gerânio. Eu evito. Tem outras opções. Mas sempre, mioma, olíbano. Mioma é benigno, tá, gente? Tudo que é celular, olíbano é a bênção do mundo. Óleos essenciais e utilização em pacientes com câncer é a mesma coisa. Até recentemente uma pessoa me perguntou, queria, tipo, se tinha alguma coisa específica, né? Porque depende do que o indivíduo apresenta. Então, a pessoa ela pode até ter câncer, pode ter 20 mil pessoas aqui com o mesmo tipo de câncer, mas cada uma vai responder de um jeito. Então, a célula cancerosa em geral, né? Olíbano, DDR prime, always. Agora, tem náusea, tem fraqueza, tá triste, e aí vai, então, é do indivíduo, do indivíduo. Depois, se você quiser trazer algum caso específico, Paula, para a gente poder trabalhar, ou se alguém quiser, eu acho que vai ser legal. Oi, Briefly, amiga, só te interrompendo aí um pouquinho, que na verdade eu não coloquei, não expliquei direito na pergunta. Na verdade, eu queria saber as restrições, né? Assim, por exemplo, se há alguma restrição, que eu vejo que muita gente me pergunta isso, por exemplo, assim, uma paciente que teve um câncer de mama ou um câncer de ovário. Ela tem uma restrição de não poder usar algum, mas aí você já explicou da questão do gerânio, do ylang-ylang, na verdade, para a gente optar mais por indicar aqueles que são bons para esses casos, que é a questão de tratar a saúde celular, né? Mas eu pensei também do paciente do câncer em geral, que eu vejo que muita gente pergunta, né? Assim, no sentido de, nossa, qual que é se tem alguma restrição de usar o óleo essencial, de algum óleo essencial. E eu lembro também de você falar que eu acho que é legal. Eu falei, se eu trouxe algumas dúvidas, que você já esclareceu muitas para mim, né, no privado, mas é realmente para trazer esse conhecimento para o maior número de pessoas, né? Que é a questão da quimioterapia, né? Daquele intervalinho e tudo mais, tá bom? Obrigada. obrigada, querida, obrigada, porque aí realmente clareia. Obrigada por trazer essas dúvidas que realmente somam para todo mundo. E essa é uma dúvida extremamente comum. O paciente está tomando quimioterápico, como usar os óleos? Eu sugiro porque os óleos essenciais, eles têm um poder antioxidante altíssimo. Então, às vezes, se a pessoa vai tomar o quimioterápico, qual que é o objetivo do quimioterápico? É matar a célula cancerosa, mas com isso também mata a célula boa, né? Só que tem um objetivo naquilo. Então, eu sugiro sempre dar um intervalo. Então, vamos supor, se a pessoa vai fazer um ciclo de quimioterapia, ela sabe que vai fazer daqui uma semana. Aí, no intervalo de uma semana antes e uma semana depois, evitar os óleos essenciais que são muito antioxidantes. Por exemplo, no DDR Prime é maravilhoso, mas ele tem tomilho e ele tem laranja, que é extremamente antioxidante, entendeu? Então, evitar por quê? A pessoa tem um responsável pelo tratamento que está ali. Então, para nem gerar dúvida de qualquer efeito, os óleos essenciais, gente, as plantas, elas têm uma magia gigantesca. Mas isso eu aprendi e isso é o que eu faço no meu dia a dia. Fazer uma pausa de uma semana antes e uma semana depois da quimioterapia. Ou seja, ela vai usar mais ou menos no mês 15 dias dos óleos essenciais. E o uso, ingesta ou tópico? Geralmente, quem está fazendo uso de quimioterápico já toma muita coisa. Então, eu prefiro o uso tópico. Por quê? É um fígado que acaba ficando muito sobrecarregado. Então, pode fazer uma diluição lá, 10%, 20 gotas em 10 ml e aplica no abdômen, nos intervalos dos 15 dias. Tinha mais alguma coisa, Paulo, que você se lembra que agora, nisso que eu falei, eu não falei? Se tivesse, você me fala aí.
Que às vezes Não, acontece. amiga, não, assim, que eu acho que isso é bem importante, eu vejo que é uma dúvida que várias pessoas trazem, e eu lembro de você explicar isso de uma forma muito objetiva, e eu acho que, assim, é bom sempre compartilhar com todo mundo aí. Não, mas é isso mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você por trazer. E outra coisa que a Paula colocou aqui, essa última dúvida, eu já vou para você, tá, Débora? É aqui. Brief e utilização em crianças, mitos e verdades. Isso, gente, é assim, é o mais recorrente que existe na face da Terra, tá? Então, por exemplo, e até numa aula que eu fiz do Oils Education lá a respeito do Peppermint, que também é outro, né, que todo mundo. Depende. Por exemplo, um recém-nascido, alguém que tem menos de 28 dias de vida, se ele está com qualquer coisa respiratória, a gente tem que ir para o hospital, tá? Não tem que passar brief, não tem que fazer nada em casa, tem que ir no hospital e ver o que que é. Agora, um bebê que está com 6 meses, que está com 1 ano, começa com uma coresinha, nhenhenhenhenhenhenhen. Gente, o brief, a composição do brief com melaleuca, louro, eucalipto radiata, peppermint e o nosso peppermint, a vantagem que ele tem, gente, é extremamente seguro. É muito melhor eu fazer uma diluição para bebê, que é uma gota em 10 ml, e passar na criança para poder cuidar e dar um suporte. E eu sou mãe, eu sou tia, eu tô lá, tô olhando. Se a criança começou a ficar com desconforto respiratório, eu tô escutando um gato no peito dela, eu vou para onde? Eu vou para o pronto-socorro. Só que tá com uma corizinha, tá com, sabe, enjoadinha, aí você tá vendo? Tem o brief que eu amo agora, esse aqui, que a base dele é até de cera para poder passar. Gente, isso aqui é muito melhor, gente, do que qualquer outra coisa que vocês possam pensar que é dada num hospital, tá? Então, é uma empresa que pensa muito quando faz cada composição extremamente segura. O que muda? O mito e verdade aqui? A diluição. Mas isso é para tudo. É perfeito o Proof Stick. Mas isso é para tudo. Então, eu preciso saber a tabela de diluição. E eu vejo que muita gente tem dúvida na tabela de diluição. Então, é algo que depois a gente pode trazer. Eu trago a imagem e a gente vai trabalhando. Então, se eu vou usar, sei lá, 2 óleos essenciais, eu quero colocar um. Eu quero enriquecer e colocar mais limão nesse brief, porque está com catarro. Aí, uma diluição para criança, em 10 ml, vão ser 2 gotas. Eu ponho uma gota de cada. Para bebê, também vai acabar que vai ser, entendeu? Porque não tem como você dividir gota, a não ser que você pegue um frasco de 20 ml. Então, a gente fraciona as gotas da tabela de diluição de acordo com os óleos que a gente vai colocar na composição. Mas isso eu acho que a gente pode trazer depois. E só para respeitar nosso tempo aqui, eu vou na dúvida aqui da Débora, que a Débora já estava aqui na fila um tempinho. Uma pessoa que passou por uma cirurgia de intestino e irá fazer quimioterapia. Oh, voltou. Está com o intestino preso, 53 anos, empresário. Então, uma pessoa, ela passou por uma cirurgia de intestino, vai fazer químio. Então, nessa cirurgia, provavelmente deve, só me confirma, tá, Débora? Deve ter feito biópsia e confirmou que era um câncer. O intestino dela está preso, tem 53 anos, essa informação é muito importante. É um homem empresário, sim, acho que muita coisa vai envolver até da parte emocional aí. Bom, primeiro, se ela vai fazer quimioterapia, que é aquela mesma dúvida anterior que a Paula trouxe. Então, se ela vai fazer uma quimioterapia daqui 10 dias, você pode, faz uma diluição de um Zengest para ela, mas aí faz uma diluição, aí é que tá. Eu prefiro sempre o uso tópico, principalmente se a pessoa passou por cirurgia. Cirurgia no intestino, gente, é uma parede que fica muito inflamada. Então, por exemplo, a gente que trabalha em hospital, você vê caso até de fístula, entendeu? E aí eu evito as vírgulas do que eu vejo no hospital, entendeu? Porque a pessoa tem um quadro super complexo, aí depois ela ingere um óleo e vai falar, deu fístula por causa do óleo. Não, não deu fístula por causa do óleo, por conta do quadro dela. Então eu evito. Então uso tópico, Zengeste, mas aí tem que usar várias vezes, tá, Débora? Passar umas 3 vezes por dia e pode fazer diluição, assim, 20 gotas em 10 ml. Para isso, do intestino preso. A parte emocional, né? E até trazendo um pouco da medicina germânica, essa parte de intestino aí, é muito. Não conheço o caso, tá? Estou falando no geral, mas é muito conflito de algo que eu considero como se fosse sujo na minha vida, entendeu? Algo que, Indigesto, nossa, né? eu fiz.
Oi, Débora? Algo indigesto, né? Indigesto, isso. E como é lá embaixo, é tipo assim, que eu fiz que, tipo, o auto-julgamento, isso aqui não é legal, sabe? Assim, isso aqui foi sujo, foi feio, eu me culpo, eu me julgo. Ixi, Então, isso, para trabalhar essa parte de culpa relacionada assim, e aí ela tem uma ação também até anti-inflamatória maravilhosa, a copaíba. Então, perfeito. eu associaria a copaíba inalatório para ajudar a trabalhar essa parte desse emocional de culpa, tudo, e o Zengeste para essa parte de intestino. E aí observando, né, o que se as emoções, se está mais triste, um cítrico, mas tudo isso no difusor tópico. Sempre toca. Perfeito, então, Vivi. Muito obrigada, viu? Muito enriquecedor o grupo. Ah, que bom, querida, seja bem-vinda, viu? Todos nós Obrigada. aqui estamos para somar. Exatamente. Obrigada. É, é, a Cristina também tem muitas dúvidas na tabela de lição, então a gente vai deixar para o próximo, tá? Porque eu adoro deixar gostinhos para os próximos. A Paula falou, tem imensa dificuldade com essa tabela de diluição. Vamos trabalhar a tabela de diluição. Bom que o João é farmacêutico, o Jéssica é farmacêutico, não sei se tem outros, vamos trabalhar essa parte aí. E agora eu vou para a última dúvida, tá, gente? Então anotem para as próximas. Da Patrícia. Vivi, um bebê de 6 meses com intolerância à proteína do leite, podemos usar os Zengest em qual diluição? Então, intolerância à proteína do leite, provavelmente ele deve ter muito o quadro de diarreia quando ele toma, né? O que eu acho que só me fala do Zengest por que que você pensou? Se é porque trava o intestino ou solta o intestino? Porque assim, um bebê com intolerância à proteína do leite é tirar a proteína do leite, entendeu? Porque é uma mucosa que responde, ele tem uma alergia realmente, né? Então precisa ver o que que ele apresenta. Então, por exemplo, se eu visse esse caso, depois você puder só escrever mais um pouquinho aqui de informação, mas esse caso, um bebê com 6 meses, é um bebê, provavelmente ele não está amamentando, porque se ele está amamentando, a mãe tem que evitar a proteína do leite. A questão é a proteína do leite. Já foi retirado o leite, é derivados até da mãe. Ah, e ele continua tendo diarreia. Ah, e continua com diarreia. Olha, eu faria uma diluiçãozinha assim, uma gotinha em 10 ml e usaria tópico, para dar um suporte de desinflamar essa mucosa, sabe? Então, isso eu faria assim. Mas é suporte de cuidado aí mesmo, Patrícia. Então, você já está fazendo isso. Tirou o leite, tirou o derivado até da mãe. Às vezes precisa ver se não tem contaminação, viu? Porque até tira, mas uma criança, principalmente 6 meses, se a criança já está sensível assim, cada vez que ela é exposta à proteína do leite, ela vai hipersensibilizando. Então, precisa ver até contaminação de copo. Gente, eu já vi gente que tem, tipo, se chega no ambiente que alguém abriu uma lata que tinha um leite, de inalar aquilo, a criança que realmente é alérgica, ela hipersensibiliza, entendeu? Então, é cuidado. Aí é cuidado. Mas o Zengest vai dar um suporte gigante na parte de inflamação da mucosa, mas tem que tirar a proteína. Isso. Muito obrigada. E não tem fim, tá, gente? Assim, não queria contar para vocês, não, mas isso, assim, a vida é o eterno aprender, tá? Então, mas é muito bacana a gente estar num ambiente que a gente pode crescer, aprender, somar, enriquecer na nossa vida, enriquecer na vida das pessoas que a gente cuida através dos nossos óleos essenciais. E esse é o nosso objetivo e é missão, sabe? Isso é missão. E dar essa continuidade, né? Muito obrigada a todos. Vai ficar gravado, depois eu disponibilizo. Eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada pelo carinho. E aí depois vocês vão colocando, entendeu? É aberto. Quem quiser se expor, abrir aqui, exercitar isso, de falar, quem quiser escrever. Então é bom que a gente vai crescendo e se desenvolvendo junto, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.